Em 2025, no final de 2025, eu senti uma necessidade de me preparar. Sabe, o tempo todo uma voz falava na minha mente: se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Eu ficava, me preparar para quê? Sabe, aquela necessidade de economizar, aquela necessidade de ter uma organização em todos os sentidos, organização familiar, organização financeira, organização em tudo. Na minha mente, o tempo todo a palavra se organiza, se organiza, se organiza, se organiza. E eu sempre falava, gente, mas por que essa palavra veio na minha mente? Eu dormindo, eu sonhava, e o tempo todo se organiza, aquele sentimento de que eu precisava me organizar. Chegou o final do ano. No início do ano, dia 5 de janeiro, meu marido foi demitido do trabalho dele. Aqui em casa, a renda maior sempre foi do meu marido, né? Eu trabalho para complementar. E quando aconteceu, eu sonhei antes, para explicar como quando a gente está ligado em Deus, Deus avisa pra gente as coisas antes. Eu lembro que um dia eu estava no meu trabalho, no horário do meu intervalo, eu deitei um pouco para tirar um cochilo e nisso eu tive uma visão. Eu vi o meu marido vestido no uniforme da empresa que ele trabalha, com um capacete na cabeça, assinando um papel. Naquele exato momento eu despertei. Eu não estava dormindo, eu estava apenas de olhos fechados e eu vi aquela imagem nítida na minha mente. E eu acordei, fiquei meio apreensiva e falei, vai acontecer alguma coisa. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. E nisto eu fiquei vigilante, continuei vigilante, me organizando e tudo, mas sabendo que alguma coisa ia acontecer. E eu, no fundo do meu coração, eu já estava sentindo. Quando foi dia 5 de janeiro, meu marido foi demitido. Naquele momento, eu quis ficar meio preocupada, sabe? Eu quis ficar... Mas eu falei, quer saber? Eu confio tanto em Deus, eu confio tanto, que eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. Talvez eu não saiba o porquê, mas eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. E tudo que Deus faz é bom. Então eu vou estar aqui para ser o apoio que o meu marido precisar. Eu vou manter a calma, eu vou manter o equilíbrio, eu vou continuar... não fingindo que não está acontecendo nada, mas me manter confiante, equilibrada, como eu sempre fiz em toda a minha vida. E nisso, a empresa que eu trabalho já estava passando por dificuldade. Aliás, todas as empresas do Brasil estão passando por alguma dificuldade. E nisso a gente sempre estava naquele alerta, acho que vai fechar, eu acho que a nossa loja vai fechar. E aquela coisa toda, e eu com aquele sentimento de Deus, por favor, não permita que a minha loja feche, eu tenho meus planos, eu me organizei para esse ano, para fazer isso, para fazer aquilo. E todas as vezes que esse sentimento vinha até mim, uma voz falava comigo, não ore por isto, não ore para sua loja não fechar. E eu ficava em silêncio, eu ficava com aquele pensamento positivo de não, é só uma fase difícil, não vai fechar. Passou janeiro, fevereiro e os sinais de que iria realmente fechar estavam cada vez maiores. E nisso tudo eu estava vivendo normalmente, sem nem cogitar a possibilidade de ficar grávida. Quando foi no final de fevereiro, veio a notícia para nós que a nossa loja fecharia, que a nossa loja iria fechar no início de março. Eu conversando com a minha gerente, a gente até brincou, eu falei, gente, só o que me faltava agora é eu estar grávida. Imagina, meu marido desempregado, eu desempregada e descobri que eu estou grávida. E tá, falei e esqueci. Chegou o dia da nossa loja fechar. Fizemos todo o processo de limpa, sabe, de organizar para fechar e tudo. E a loja fechou, só que a empresa iria dar baixa na nossa carteira 15 dias após o fechamento da loja. Não dava para ser de imediato. Por mais que a gente não fosse trabalhar, não ficar trabalhando, a baixa na nossa carteira só iria ser feita
15 dias depois. Foi dividido, como a equipe era grande, alguns foram antes e outros depois. A minha era para ser 15 dias depois. Faltando 3 dias para eu ir fazer o meu exame demissional, para a semana seguinte ter a homologação da minha demissão, num domingo, eu comecei a passar muito mal. Muito, muito, muito mal. Uma azia como eu nunca tinha sentido antes em toda a minha vida. Uma azia, um mal-estar, uma sensação de febre. E nisso eu fiquei, acho que eu tomei um Eno, alguma coisa, dormi. No outro dia o meu marido acordou cedo, foi comprar um remédio para mim, comprou um magnésio, que fala que é bom para azia. Comprou magnésio, tomei um paracetamol. Foi um paracetamol? Não, eu tava me sentindo tão mal, meu corpo tão mal, que eu acabei tomando até o ibuprofeno. Aí eu comentando com as minhas irmãs que estavam passando muito mal, uma irmã minha falou: Dani, faz um teste de gravidez, vai que você tá grávida, né? Ficar tomando remédio e vai que tá grávida. Eu falei: gente, eu vou fazer só por fazer. Há muito tempo que eu não fazia teste nenhum de gravidez. Aí eu comprei o remédio. Gente, eu estava num estado tão deplorável, de tão passando mal, que nem reação eu gravei para postar, que eu sempre imaginava gravar a reação, fazer um vídeo bonitinho e tudo, postar. Eu estava tão mal, eu estava tão acabada, que eu fiz o teste, deixei lá no banheiro e voltei para a sala, sentar no sofá junto com o meu marido. Aí demorou um tempão, eu fui lá no banheiro, peguei o teste, olhei e falei: meu Deus, realmente eu estou grávida. Ou seja, 15 dias antes de 3 dias, faltando 3 dias para eu ser realmente demitida oficialmente, eu descobri que estava grávida. Ou seja, eu não pude ser demitida. A loja que eu trabalho fechou e eu não pude ser demitida porque não tem como demitir uma pessoa estando grávida. Ou seja, eu estou em casa recebendo o meu pagamento, mas estou em casa porque a nossa loja fechou. Tá, mas qual é o sobrenatural de tudo isso? O sobrenatural de tudo isso é que quando você quer alguma coisa de Deus, peça para Deus, sabe? Seja específico. Eu sempre nas minhas conversas, nas minhas orações, eu sempre falei: Deus, eu queria tanto que um dia, quando eu ficasse grávida, que um dia, se eu engravidar, eu poder ficar em casa, eu poder descansar, eu poder ficar escondida por um tempo. Gente, eu estou escondida até então. Eu só saio quando eu quero, eu não tenho obrigação de sair. Quase ninguém que eu conheço já me viu grávida, porque sempre foi o meu desejo de quando eu engravidasse, eu ficasse esse tempo todo, principalmente o tempo do início da gravidez, que é um tempo que você fica muito frágil, fica sensível, fica propícia a acontecer todo tipo de coisa. E Deus, Ele se lembra. Eu quero te falar através do meu testemunho que Deus, Ele se lembra de tudo quanto você pede para Ele. Então, vale a pena você desabafar para Deus e ser específico com aquilo que você quer. Sabe, não flertar com o que você não quer. Não usar a sua boca para falar do que você não quer. Mas, sabe, usar a sua fé e usar a sua boca para falar aquilo que você realmente quer. E falar para Deus que é quem pode fazer pela nossa vida tudo que a gente deseja. E que Ele se lembra. Deus, Ele sempre se lembra, Ele sempre vai se lembrar. Você pode até esquecer daquilo que você pede, porque você pede muito. Mulher, principalmente, pede muita coisa todos os dias, quer muita coisa todos os dias. Mas tudo que você pede, do fundo do seu coração, de toda a sua vontade, de toda a sua honestidade, que seja para o seu bem, e não para prejudicar outras pessoas, mas que seja para o seu bem, que seja um desejo do seu coração para o seu bem, que aquilo seja para te abençoar e não amaldiçoar a vida de outra pessoa. Não tem como Deus não ouvir. E por mais que no momento pareça que são palavras vazias, acredite, Deus ouve. Deus ouve. Meu marido ficou pegando o seguro por um tempo, mas já voltou a trabalhar, está trabalhando.
graças a Deus. Eu continuo empregada, mesmo não saindo de casa todos os dias para trabalhar. E Deus tem cuidado da gente, sabe? Deus tem cuidado da gente em todos os detalhes. Então, confia. Às vezes, as situações que vêm para a nossa vida é tentar nos apressar, sabe? Tentar nos apressar para que a gente tome decisões precipitadas, mas aprenda a confiar. Aprenda a confiar, respira fundo, peça para Deus aquilo que você quer, tenha paciência e acredite mesmo, no fundo do seu coração, que no tempo certo o Senhor faz todas as coisas.